Amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. Hoje nós trabalharemos o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, mais precisamente o item 5, a porta estreita. Vamos então, meus irmãos, neste momento, fazer uma pequena prece para que Deus nos abençoe, trazendo a nós compreensão e entendimento dos ensinamentos de hoje. Pai de amor e bondade, Senhor e Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, nossa Mãe de amor, de carinho, de caridade, agradecemos, Pai querido, essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Pedimos humildemente que nos abençoe e nos conduza sempre nos caminhos do bem, nos caminhos ensinados por nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, esse capítulo do Evangelho foi extraído, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo foi extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. E eu vou ler o texto, sobre a porta estreita, e diz assim: Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. E o item 5 diz assim: A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo, para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra, se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que a unicidade da existência se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. O Evangelho, então, nos explica, irmãos, que as nossas más paixões, elas são numerosas e nos levam à perdição. A maior parte da humanidade frequenta o caminho do mal, que é um caminho largo, um caminho, uma porta também larga, né? Nosso mundo é cheio de armadilhas para nos afastar do caminho do bem. Nós nos deixamos levar pela maioria dos nossos irmãos e vivemos coisas contrárias aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós, meus irmãos, somos tomados pelas paixões do mundo terreno, as diversões desmedidas, os vícios do jogo, da bebida, né? Também a ostentação, né? A ostentação, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, a inveja, e nós ainda certos de que não estamos fazendo nada errado. Para nós está tudo certo, pois todo mundo faz, todos são assim. Eu lembro nesse momento quando minha mãe me disse um dia: você não é todo mundo. Eu queria ir me divertir com os amigos, né? E diante da negativa dela, falei: mas mãe, todo mundo vai. E qual foi a mãe que já não disse isso pro filho, né? Mas você não é todo mundo, meu filho. E eu fiquei louco, né? Mas não compreendia na época. Eu tenho amigos que dizem que bebem, assim, socialmente. Tem uns amigos lá, não, eu bebo socialmente, mas no final de semana e tal. Mas quando eu vejo eles bebendo lá, eles bebem até atingir o estado de embriaguez. Eu, né, fico até, como eu não bebo, muitas vezes que quando eu participo desse churrasco, até mesmo com os meus irmãos, né, eu vou vendo o estado de embriaguez deles, vai tomando conta, assim, né, eles não vão se dando conta e por aí afora, né. Quando eu estava no mesmo nível deles, assim, de bebia junto, então a gente não percebia e não acabava bem, com certeza não acabava bem as nossas reuniões, né? Mas aí a doutrina espírita, meus irmãos, ela nos esclarece que na casa do verdadeiro espírita não devemos sequer ter bebidas alcoólicas, né? Na geladeira, nada disso, nada disso. Lembro que quando eu me converti ao espiritismo, parei de beber socialmente, como eu dizia na época, né? Pois eu não bebia todos os dias, daí eu falava: não, eu não sou um viciado, um alcoólatra, né? Eu bebo socialmente, mas quando eu resolvi me converter à doutrina espírita, né, a ser um bom espírita, eu parei de beber. E quando eu comecei a estudar a mediunidade, né, eu eliminei todo e qualquer tipo de bebida alcoólica da minha casa. Eu acho que nós não devemos, o verdadeiro espírita, né, não deve ter. Não condeno, obviamente, não vou julgar ninguém que tenha uma cervejinha ou outra, mas na minha opinião, assim, e na opinião de Divaldo também, né? O Divaldo, ele condena que o espírita tenha na casa dele. Eu já assisti algumas palestras dele e ele diz sobre isso, né? Os meus irmãos biológicos, né, na época que eu parei, eles se voltaram contra mim, foram até xingamentos que não convém aqui eu falar para vocês do que eles me chamavam, porque a gente toma uma decisão na vida, né? Você toma assim uma decisão de ser melhor, né? Que possamos assim nos purificar, né, desses vícios. Quando nós bebemos, nós atraímos até, não quero dizer assim, mas não bebemos sozinhos, meus irmãos. É triste dizer isso, mas o mal, né, predomina na humanidade terrestre. Isso tudo sem falar das drogas, meus irmãos. Nossos jovens estão às voltas com o uso lícito da maconha, né? Que é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas. E como disse o Divaldo Franco, o Divaldo Franco falando, ele falou uma vez assim, eu lembrei agora, o álcool e o tabaco são dois adversários cruéis do indivíduo. Então, meus irmãos, sabemos que para entrar pela porta estreita, né? Porta pequena, que é a porta da salvação, entenda aqui que salvação é a melhora do nosso espírito, nossa evolução espiritual, para que um dia possamos merecer esse mundo melhor, onde não haja violência, que os seus indivíduos sejam caridosos um para com os outros, né? E que o bem predomine sobre todo o mal, né? Precisamos fazer grandes esforços sobre nós mesmos, né? Vencer essas nossas más tendências. Isso parece fácil, mas poucos se submetem a esses esforços. E sabemos que aqui na Terra o mal ainda predomina, né? Porque a Terra é um mundo de expiação, ou seja, aqui encontramos a maldade, a miséria, né? E enfermidades de todos os tipos, né? Deus, meus irmãos, é justo e bom. Nos permite que aqui possamos nos depurar para que um dia possamos habitar mundos melhores.
E isso Jesus nos ensina quando nos diz: há muitas moradas na casa do Pai. Por isso cremos na reencarnação, assim como na existência de vários mundos, pois sabemos que uma única existência só estaria em contradição com a justiça de Deus. E só então compreenderemos que compreenderemos a verdadeira sabedoria, né? E as verdades ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Meus queridos irmãos, eu não quero me estender e quero sim dizer a todos que precisamos sim nos tornar melhores, procurar fazer esforços para que sejamos bons filhos, né? Não decepcionar a Deus, nosso Pai, nosso Criador, não ferir as suas leis divinas, né? Porque nós todos sabemos que tudo que a gente fere, por pequeno que seja, as leis divinas, nós teremos sim que pagar. Nós teremos que resgatar sim, é verdade. Deus é justo e bom, criou as leis divinas e essas leis elas são imutáveis. Você ultrapassou essas leis, nós temos que pagar sim. Tá bom, meus irmãos? Então eu espero que a mensagem tenha sido clara, tenha sido objetiva, né? E para finalizar, vamos agradecer ao Pai, ok? Então, aqueles que se sentirem melhor, podem fechar os olhos, elevar os seus pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, nosso amigo, a Mãe Maria Santíssima, nossa Mãe, padroeira da nossa casa, que então, digamos assim, Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos, Pai querido, por esta sua bondade para conosco, nos permitindo, Senhor, sermos melhores a cada dia, nos ensinando, trazendo a nós os seus anjos guardiões e nos guiando sempre pelos caminhos do bem e do amor. Que os nossos mentores espirituais possam ter poder sobre nós, a fim de que possamos seguir os exemplos do Mestre Jesus, com as bênçãos de Deus nosso Pai. Obrigado, Senhor. Que assim seja.